Olá, graça e paz. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei qual horário você vai ter acesso a este material, mas eu quero convidar você a participar do projeto Auxílio ao Mestre. Semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical. E neste quarto trimestre, nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. E o tema proposto pela CPAD para este quarto trimestre é a justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Está sendo uma bênção e eu tenho certeza que nós vamos crescer juntos, amadurecer juntos e o mais importante, estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Hoje, no projeto, nós estaremos estudando a lição de número 4. Quando se vai a glória de Deus? Leitura bíblica. Encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, verso 3 e capítulo 10, verso 4 e alguns outros trechos. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escravidão à sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio-dia da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Na presente lição, meu amado, nós vamos compreender que durante séculos o Senhor usou muitos profetas para falar a Israel acerca dos perigos da idolatria, do envolvimento com a feitiçaria, com a magia negra, que era invocação de demônios. Então, Israel sempre esteve envolto com a idolatria, injustiças sociais, violência dentro da cidade e também as abominações. Só que, meu amado, Israel não se arrependeu. Eles sempre entenderam que esse juízo talvez nunca iria se cumprir, porque Deus falava e o povo continuava no erro. Mas chegou um momento em que Deus tirou a sua glória de dentro do templo, que era o símbolo da presença de Deus. E dali, meu amado, quando Deus decide tirar a sua glória, era um prenúncio de algo pior que estava por vir, se é que nós podemos dizer que existe uma coisa pior do que perder a presença de Deus. Mas eles perderam a presença de Deus, a glória de Deus foi retirada do templo, porque Deus iria trazer o juízo sobre aquela terra. Então nós compreendemos que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Nós vamos dizer que a história de Israel é marcada pela presença, a glória de Deus em vários momentos impactantes de forma até visível, e este povo perdeu a glória de Deus e seria levado para o cativeiro babilônico. Sobre a glória de Deus.
O que nós podemos usar para definir a glória de Deus? Literalmente, o termo glória, quando você pega lá no original, ele traz o sentido de peso. Por isso alguém fala, vem com o peso da tua glória. Mas a glória de Deus também pode representar a presença de Deus, as manifestações sobrenaturais de Deus e a ação de Deus no meio do homem. Então são vários termos. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse tópico. O significado de glória. Em um sentido mais exato, a glória de Deus significa peso. Mas ela pode significar também uma manifestação mais explícita da presença de Deus. A glória de Deus, irmãos, ela é multiforme. Por exemplo, lá no Sinai, o povo se apavorou quando a viu. Já Isaías, quando se deparou com a glória de Deus, ele sentiu-se um homem impuro, um homem pecador. Então, para nós definirmos glória no sentido literal, no sentido exato, traz um significado, algo que soa como o peso, é algo que chega, que marca, que impacta o ambiente. Isso aí é o que? É a glória de Deus. Mas nós compreendemos que a glória de Deus, irmãos, ela é o que? Multiforme. Os israelitas, quando o Senhor se apresentou para eles no Monte Sinai, o Sinai tremeu todo, era raio, fogo, trovão, o povo tremeu de medo, irmãos. O povo falou, Moisés, pede a Deus para falar com você, e você fala com a gente, mas não fale ele conosco, porque nós vamos morrer. E Isaías, quando viu a glória de Deus, irmãos, ele se sentiu impuro, se sentiu um pecador. Então, a glória de Deus, ela é multiforme, ela desperta reações distintas, é diferente de uma pessoa para com a outra. Então, o sentido mais apropriado seria o peso. Mas a glória de Deus representa também a manifestação, a ação de Deus, a presença dele e o mover dele no meio do seu povo. Amém, queridos? A glória de Deus. As inaugurações que nós vemos na Bíblia acerca do tabernáculo e do templo de Salomão, irmãos, foram marcadas pela manifestação sobrenatural da glória de Deus, que encheu todo o ambiente. Agora, para Israel, o desafio seria manter esta glória, uma vez que a quem muito é dado, também muito lhe será cobrado. A glória de Deus foi manifestada, irmão, no meio desse povo, na inauguração do tabernáculo e também na inauguração do templo de Salomão. Em ambas as ocasiões, ela dominou tanto o ambiente que Moisés, na primeira ocasião, não pôde ficar ali, ele teve que se retirar. E também a glória de Deus impactou tanto o templo de Salomão quanto da inauguração, que todos ficaram do lado de fora, irmãos, os sacerdotes, o povo, porque a glória de Deus encheu o ambiente. Agora, o desafio é, o que faremos para manter esta glória no nosso meio? Meu irmão, Deus confiou ao povo de Israel segredos, revelações, como ele nunca comunicou a nenhum outro povo. Mas a questão que eles deviam considerar que quanto a quem muito é dado, muito também será cobrado. E Deus, ele manifestou a glória dele em várias ocasiões em Israel, mas agora ele estava para punir, para cobrar, exigir deles uma postura que eles não demonstraram ao longo de séculos. Então, meu amado, é importante a gente ter o Espírito de Deus na nossa vida. Quando aceitamos Jesus, quando fomos batizados no Espírito Santo. Mas, nós devemos nos preocupar como manter essa tocha acesa, como manter a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Sobre a retirada da glória de Deus. Nesse tópico nós vamos falar de algo que até então o povo acreditava que nunca aconteceria. É Deus retirar a glória dele do meio do seu povo. Por que eles pensavam assim? Porque eles achavam que eles eram o único povo de Deus sobre a face da terra.
que Deus só operava no meio deles. E nós vamos ver que Deus operou no meio daqueles outros povos, porque Deus, ele é o Senhor de toda a terra. Então chegou o momento agora de Deus retirar a sua glória. E quando o homem perde a glória de Deus, meu amado, ele vai ficar escravo do pecado. E viria agora o juízo sobre Israel. Sobre isso que nós vamos falar neste tópico. O querubim e a nuvem. Nesta visão, tanto o querubim como a nuvem, eles eram símbolos da presença de Deus entre o seu povo. Na Arca da Aliança, por exemplo, haviam 2 querubins. Suas asas se tocavam. Isto fala da comunhão e da união daqueles que adoram ao Senhor. Observa, esta visão dos querubins, ali, ou do querubim, em momento nenhum aquele querubim era alvo de adoração ou objeto de adoração. Do contrário, a presença daqueles querubins denota que a adoração, eles estavam adorando o Deus da arca, o Deus da aliança. A simbologia ali, uma asa, quando tocavam do querubim na outra, isto mostra comunhão, isto mostra o quê? Adoração da parte daqueles que estão diante de Deus. Então, eles estavam unidos ali para adorar. Isto fala de comunhão, eles tinham o mesmo princípio de igualdade e o mesmo zelo de se dedicar à adoração a Deus, era o que Deus esperava do seu povo. E aquela nuvem, ela também foi vista lá na inauguração do tabernáculo e também na inauguração do Templo de Salomão, e ela representava a glória de Deus, a presença de Deus. Então, o querubim e a nuvem, ambos eram símbolos da presença de Deus e da santidade de Deus e a reverência por parte daqueles que adoram a Deus. A retirada da presença de Deus. Após sucessivos fracassos de caráter moral, espiritual e ético de Israel, o pior lhe sucedeu. A glória de Deus foi retirada do seu meio. Ficara apenas um majestoso templo, sem a tão desejada majestade de Deus. Olha que coisa, irmãos. A glória de Deus, ela se retira do meio desse povo. E isso não foi do dia para a noite. O que eu observo aqui foi a longanimidade de Deus para com esse povo. Meu irmão, o Espírito de Deus, ele não sai da vida do crente do dia para a noite, não, meu amado. Isso é uma trajetória. Durante séculos, Deus veio usando os profetas, advertindo, chamando a atenção, mas o povo persistiu nos fracassos morais, nos fracassos espirituais, nos fracassos de caráter ético por parte dos sacerdotes, dos anciãos, dos homens, como nós vimos, das mulheres, desde os poderosos, no alto escalão do governo, até as pessoas mais simples e humildes. Todos estavam vivendo fracassos e mais fracassos moral, espiritual e ético, tá bom, meu querido? Então, agora Deus decide retirar a sua glória. O pior que aconteceu com Israel, irmão, foi perder a glória de Deus, porque eles ficaram apenas com o templo. Era um templo muito bonito por fora, muito luxuoso, um templo majestoso, mas não tinha mais a majestade de Deus dentro dela. Meu irmão, a pior coisa que pode me acontecer é eu perder a glória de Deus, eu perder o Espírito Santo de Deus, eu virar um crente carnal, um crente que só é apenas uma fantasia de obreiro, que não tem mais nada de Deus, é como sepulcro caiado. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que nós possamos fazer uma reflexão das escolhas que nós estamos fazendo, porque a glória de Deus, ela não foi retirada do dia para a noite, foi toda uma trajetória, mas porque persistiram nos fracassos morais, espirituais e éticos, Deus decidiu arrancar sua glória. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Ezequiel, meu querido, ele viu a glória de Deus se afastar do templo. Depois, ele a viu no Monte das Oliveiras. E, por fim, essa glória, ele viu ela subindo para o céu.
Aí eu faço um paralelo aqui. Jesus virá em glória do céu, pisará neste monte das oliveiras que Ezequiel viu e salvará Israel da sua total aniquilação. Olha que paralelo. Ezequiel, ele vê a glória de Deus saindo. Três etapas distintas, podemos dizer. A glória de Deus se retira do templo, depois ele vê a glória de Deus no Monte das Oliveiras e depois ele vê aquela glória subindo para o céu, cercado de anjos. Aí nós observamos a visão da saída de Jesus. Ele saiu também de um ponto, foi elevado, cercado de anjos que estavam em volta. Jesus viu os anjos em volta, testemunhas, e depois ele promete que ele voltará e ele virá do céu revestido de glória, aquela glória que saiu lá do templo de Salomão. Jesus virá revestido de poder, glória e majestade. A primeira vez ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na segunda vez ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá cercado dos santos, cercado dos seus anjos. Olha que coisa, o processo inverso. A retirada da glória era o símbolo do fracasso de Israel. Mas o retorno de Jesus é o símbolo do Cordeiro de Deus que virá como o leão da tribo de Judá. E ele pisará no Monte das Oliveiras e ele virá para salvar Israel da sua total aniquilação. Quero te dar uma boa notícia. Eu nunca fui em Israel. Eu não sei se você foi, mas de uma coisa eu estou certo. No dia que Jesus pisar no Monte das Oliveiras e ele se fender ao meio, eu estarei do lado dele, porque a Bíblia fala que ele virá com os anjos cercado dos seus santos. E ali nós compreendemos tratar-se da igreja que vai reinar no milênio com ele. Sobre o segundo templo. Após o retorno do cativeiro, depois de 70 anos, o povo veio para reconstruir um outro templo. Na verdade, tiveram que pegar do zero, porque o templo foi totalmente destruído. Mas levantaram um segundo templo dentro daquele espaço onde outrora era o primeiro templo. E esse segundo templo, ele não tinha a imponência, a majestade, a grandiosidade daquele templo. E muitos ficaram tristes ao ver o segundo templo, porque ele não refletia em nada a glória do primeiro templo. E esta glória, meu irmão, ela só vai retornar quando Jesus vier em glória durante o final da grande tribulação e para dar início ao milênio, como nós já acabamos de falar. O segundo templo. Após o retorno do cativeiro que os judeus sofreram da Babilônia, um segundo templo foi construído, vamos dizer, reconstruído, porque o primeiro foi totalmente destruído. Mas esse segundo templo em nada podia se equiparar com o primeiro templo. Então, para o povo judeu, para nós entendermos, o templo ele era um símbolo nacional. Ele representava a fé e a aliança de Deus para com o seu povo. Então, esse segundo templo, irmãos, ele, nem de longe ele lembrava o primeiro templo. Alguns ficaram tristes, abatidos, e o profeta usou, olha, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas Deus não estava se referindo àquele segundo templo, irmãos. Deus estava se referindo quando Jesus vier em glória. Muito embora o comentarista ele vai dizer que a glória de Deus se voltou quando Jesus ministrou no templo, eu discordo plenamente, porque ele virá ainda em glória, poder e majestade para reinar como o leão da tribo de Judá. Mas para o judeu, o reerguer o templo era um símbolo, meu irmão, era um símbolo nacional, porque representava a fé, a comunhão, lugar de adoração e a aliança com Deus. Era importante
importantíssimo que eles reconstruíssem um templo ou fizessem um novo templo, mas o importante era o propósito, não era tanta estrutura, mas o propósito no coração de adorar a Deus. O templo de Herodes. Séculos depois, Herodes realizou uma grandiosa reforma neste templo do povo que saiu de lá do cativeiro babilônio. Esta reforma teria levado aproximadamente, irmãos, mais de 80 anos para ser concluída. Os judeus ficavam maravilhados ao se depararem com a grandiosidade desta obra, pois tratava-se de um símbolo do orgulho e da fé desse povo. Esse templo de Herodes, a gente estava estudando as datas apresentadas aí pela CPAD, levou 81 anos para ser construído, irmãos, muito tempo. Muito dinheiro investido. Uma obra que lembra muito as pirâmides dos faraós. E era uma obra grandiosa e o judeu tinha um orgulho. Naqueles dias, Jesus, ele pregou nesse templo, ele ministrou nesse templo. Ali Jesus teve várias experiências em relação a esse templo. Ele ficou mais bem trabalhado, porque Israel estava vivendo um outro contexto econômico mais favorável, tá bem? A presença do Filho de Deus. Nesse tempo, irmão, Jesus vivenciou momentos distintos, tá bom? Certa ocasião, ele expulsou de lá do templo aqueles que haviam transformado a casa de Deus em balcão de negócio. Passou a mão no chicote, andou chicote em todo mundo, derrubou a barraca dos cambistas, dos animais, porque perdeu o propósito principal, que era a adoração. Virou ali um balcão de negócio. Ali também, né, nesse mesmo templo aí de Herodes, Jesus confrontou as autoridades religiosas daquela época e os expôs publicamente. Jesus chamou eles de hipócritas, entendeu? Os religiosos foram eles que mais confrontaram Jesus, e Jesus, meu irmão, confrontou a hipocrisia, a religiosidade. Então, é verdade que ele foi no templo, foi apresentado também no templo, ele ministrou nesse templo, ficou indignado e botou os cambistas para fora, confrontou. Então Jesus viveu momentos, emoções distintas, mas esta glória que foi retirada dos dias de Salomão, ela vai retornar durante o milênio, quando terminar a grande tribulação, que Israel vai se ver quase que aniquilado, totalmente. Eles vão clamar ao Senhor, porque não tem mais como eles escaparem. E o Senhor virá por sobre as nuvens, revestido de poder, glória e autoridade, cercado dos seus anjos, e ele vai pisar no Monte das Oliveiras, como falamos, e o monte vai fender, vai rachar no meio. E o irmão Mauro estará ali nesse evento. Você vai, amém, minha querida? Então permaneça firme. Encha-se da glória de Deus. Sobre o Senhor Jesus e o templo. Meu querido, Jesus, ele afirmou que vocês podem derrubar esse templo, que em 3 dias eu vou reedificá-lo, reconstruí-lo. Eles acharam, falaram, mas esse templo está levantando mais de 60 anos, 80 anos para reformar o templo. Imagina para construir. Jesus estava se referindo a ele, que ele era o templo de Deus. Então nós vamos fazer aqui uma análise teológica e também escatológica sobre Jesus e o templo de Israel. Explicação teológica. Meu querido, o templo, ele era motivo de orgulho para o povo judeu. Para muitos, era o bem maior que havia dentro daquela nação. Nós não vamos conseguir quantificar, eu não vou conseguir explicar o que representava o templo para o povo judeu. Aquilo representava para ele a comunhão, adoração, aliança, o compromisso, e lembravam-os que eles eram o povo escolhido de Deus e que eles tinham uma missão. Jesus disse, apesar de todo esse orgulho, Jesus disse ser superior ao templo. Ele disse, olha, não ficará
pedra sobre pedra. E Jesus falou isso, irmãos, dentro de um contexto que o templo estava sendo reformado por 81 anos para fazer a reforma. E os discípulos maravilhados, mas eles não entenderam, irmãos, que as pessoas iam ao templo para adorar a quem? A Deus. E estava diante deles, irmãos, o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, ele tomou a forma de carne, o Verbo virou homem. O Verbo, ele veio e habitou entre nós, meu querido. Então Jesus, ele é muito superior ao templo. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus ele era muito superior a Moisés, Jesus era muito superior aos profetas, porque ele é o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus encarnado. O templo, ele era temporal, várias vezes foi destruído e depois reconstruído. Jesus é eterno. O Jesus, ele era santo. E o templo? Por várias vezes ele foi contaminado. Antíoco Epifânio, ele chegou a consagrar e sacrificar porcos no templo do povo judeu. Para você ter a ideia de tantas coisas. Eu estou estudando o livro de Macabeus. Não é um livro bíblico, mas é um livro histórico, muito interessante, as batalhas de Israel, os conflitos políticos e a luta para sempre preservar o templo, reconstruir o templo e, vamos dizer, retomar o sacrifício feito no templo. Para o judeu, meu irmão, o templo ele era um símbolo nacional, era o orgulho do povo de Israel. O fim do templo. O templo ainda estava passando por reformas, como eu disse para vocês anteriormente, e Jesus já estava falando da destruição. Os discípulos olharam, nossa, o templo lindo, pedras grandiosas, um templo majestoso. O turismo ali, meu irmão, era intenso. Pessoas vinham do mundo inteiro para ver o templo ali em Jerusalém. E Jesus já estava falando da destruição desse segundo templo, que é o templo de Herodes, meu irmão. O segundo ou o terceiro templo, vamos dizer. O primeiro templo é o templo de Salomão. O segundo templo, quando o povo voltou do cativeiro. E esse segundo templo é que Herodes fez nele a reforma. Jesus está dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser destruído, vai ser aniquilado. E isso se deu quando? Se deu no ano 70 da era cristã. Então, esse templo, irmão, conforme nós entendemos e compreendemos pelas Escrituras, ele será reerguido durante a grande tribulação. Agora, a questão esse templo está justamente dentro do espaço do território muçulmano. Parece que a mesquita de Omar fica exatamente onde é esse templo. E como estabelecer um diálogo entre árabes e judeus para tirar a mesquita de Omar, jogar por terra e reerguer o templo de Salomão. Isto vai ocorrer durante a grande tribulação, porque o anticristo vai entrar dentro desse templo durante a grande tribulação e vai querer ser adorado como Deus. Aí é que Israel vai se dar conta que eles fizeram uma aliança com o anticristo e eles não aceitarão. E dali Israel vai começar a ser perseguido pelo anticristo com poderio bélico de países que tudo que nós entendemos sejam países comunistas, talvez como a China, talvez como a Rússia. Mas este é assunto para um outro estudo e o tempo não compete abordarmos isto aqui. A presença de Deus hoje. Dentro dos termos do Antigo Testamento, irmãos, do tempo da lei, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, acessava o Santo dos Santos. E havia ali uma separação, né, entre o Santo dos Santos e o sacerdote. Então, esse sumo sacerdote, ele entrava ali uma vez por ano, porque havia o véu da separação entre Deus e o homem.
E não era qualquer pessoa, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, após ele ter feito o quê? A confissão dos seus pecados, ter se santificado a Deus. Quando Jesus ele bradou lá na cruz, está consumado, ele entregou o seu espírito, o evangelista, me parece que Mateus, ele vai afirmar, ou João, que o véu lá no templo foi rasgado de cima a baixo. Era um tecido muito grosso. Ou seja, ele não foi rasgado de baixo, que não foi obra das mãos de homem, foi a mão de Deus. Aquilo significava, irmãos, que não havia mais separação entre o homem e Deus, que Jesus ele é o caminho. Jesus é aquele, o sumo sacerdote que está diante de Deus, constantemente intercede por nós, como ele é apresentado no livro de Hebreus, é o nosso sumo sacerdote. Ele removeu o véu da separação entre Deus e o homem. Aí alguém fala assim, mas não há mais a necessidade do templo, como era o sacrifício, porque Jesus é o sacrifício perfeito. É verdade, mas em termos de cerimonial e culto, serviço, nós vamos ver que esse templo ele será reerguido e o Senhor Jesus, meu querido, ele tem um envolvimento com esse terceiro templo, vamos dizer que será reerguido durante a grande tribulação e irá adentrar o milênio com esse templo ali em Jerusalém. Então nós vemos que a presença de Deus hoje, ela não se limita uma vez por ano, quando o sumo sacerdote adentra no Santo dos Santos. Jesus ele abriu um novo e vivo caminho. Ele é o caminho que conduz a Deus. Não existe mais separação, meu querido. Eu não tenho que orar a Paulo, Maria, João ou qualquer outra pessoa. Eu tenho livre acesso ao Pai. Amém? Meu querido, estamos encerrando aqui, para a glória de Deus, mais uma ministração. Uma lição muito grande, uma lição extensa, com 4 tópicos, e é desafiador falar sobre tudo em tão pouco tempo. Eu quero fazer um convite para você fazer parte desse projeto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, tem sempre o meu telefone, do meu WhatsApp no final do vídeo. Se você desejar adquirir esse material, eu compartilho esse material em PDF, irmãos, com aquelas pessoas que têm me ajudado a realizar esse projeto. Não é fácil, só Deus sabe as dificuldades que eu enfrento de pessoas que assumiram o compromisso de nos ajudar e não têm ajudado. Mas eu tenho minha consciência limpa. Eu não faço esse projeto por conta de dinheiro. Eu faço esse projeto com amor, com convicção. Se você me ajudar, eu agradeço imensamente que eu estou precisando. Mas se você não me ajudar, entender que esse projeto não é de Deus e que não necessita de ter o seu apoio, eu tenho certeza que de uma forma ou de outra, Deus proverá a meu favor para continuar fazendo esse trabalho, tá bom, meu querido? Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos da tua palavra, acerca da glória do Senhor que foi retirada do templo. Meu Deus, santifica as nossas vidas. O pior que pode nos acontecer é perder a sua glória, é perder o teu espírito, é perder a comunhão com o Senhor. Guarda os nossos passos, guarda os nossos caminhos, livra-nos de todo mal, santifica-nos, para que nós possamos, ó Pai, pisar no Monte das Oliveiras. Quando isso acontecer isso, nós queremos estar do teu lado, reinar com o Senhor durante o milênio. Fica conosco, dá-nos, pois, a tua bênção, pois assim te oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, mas se não houver o arrebatamento, estarei aqui. Se houver,
eu encontro com você por sobre a glória. Fique na paz, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.